Olhe para a tela à sua frente. O que você vê? Um reflexo ou um altar? Nós vivemos na era do espelho infinito. Nunca uma geração foi tão obcecada por sua própria imagem, tão faminta por aplausos vazios e tão desesperada para ser o centro de seu próprio universo. Nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, o eu. Mas enquanto você rola o feed em busca de dopamina, o chão sob seus pés está apodrecendo. A liberdade que te prometeram é, na verdade, uma cela acolchoada. 600 anos antes do primeiro algoritmo ser escrito, um homem olhou para o topo da hierarquia mais poderosa do mundo e não viu santidade. Ele viu narcisismo disfarçado de fé. John Wycliffe, a estrela da manhã da Reforma, não era um acadêmico gentil. Ele era um incendiário da verdade. Ele entendeu que quando o homem senta no trono, Deus é exilado para a periferia da história. Wycliffe viu papas que se comportavam como imperadores e sacerdotes que amavam mais o ouro do que as almas. Ele previu o que aconteceria se a verdade fosse privatizada por aqueles que só buscam o próprio glória. Hoje, o palácio não é feito de pedra, mas de pixels. O pecado moderno não é mais escondido nas sombras. Ele é postado, editado e curtido. O que o homem que traduziu a Bíblia sob ameaça de morte diria sobre uma geração que tem a Escritura em todas as mãos, mas não tem o temor de Deus em nenhum coração. O tribunal da palavra está aberto. E hoje, o réu é o seu reflexo. Prepare-se. Porque a verdade de Wycliffe não veio para te confortar. Ela veio para te demolir, para que algo eterno possa ser construído no lugar. John Wycliffe olhava para as catedrais de Oxford e via algo perturbador. Ele não via apenas pedra e vitrais. Ele via um sistema desenhado para elevar homens ao status de semideuses. No século XIV, o pecado da adoração própria vestia mantos de seda e falava latim. Hoje, ele usa filtros de inteligência artificial e fala a língua das métricas. A primeira grande acusação de Wycliffe contra a sua geração seria esta: vocês transformaram a existência num espetáculo para um público de uma pessoa só. Wycliffe foi chamado de Estrela da Manhã, porque ele previu o sol da verdade antes de todos. Ele entendeu que, quando a igreja da sua época colocava a tradição dos homens acima da autoridade das Escrituras, ela estava, na verdade, entronizando o ego humano. Se eu posso decidir o que é verdade, eu sou o meu próprio Deus. Se eu posso editar a minha realidade para que ela pareça perfeita aos olhos dos outros, eu estou construindo um templo onde eu sou o ídolo. Observe a mecânica do seu dia a dia. Você acorda e a primeira coisa que faz é consultar o oráculo de vidro no seu bolso. Você busca validação em números que não têm alma. Wycliffe chamaria isso de idolatria invisível. Para ele, a Bíblia não era um livro de sugestões para uma vida feliz. Era o código penal do universo e o tratado de aliança com o Criador. Quando você ignora o assim diz o Senhor para seguir o assim diz o meu coração, você está cometendo a mesma heresia que os sacerdotes corruptos que Wycliffe combateu. Eles vendiam indulgências. Você vende a sua atenção por migalhas de aprovação social. O pecado moderno da autoadoração é mais perigoso porque ele é silencioso. Ele se disfarça de amor próprio, de minha verdade e de autocuidado. Mas Wycliffe, com a crueza de um homem que viu a peste negra devastar nações, diria que um homem cheio de si é um homem vazio de Deus. Não há espaço para a glória de Cristo num coração que está ocupado demais tirando fotos de si mesmo. No tribunal da palavra, a evidência número 1 contra esta geração é o abandono da transcendência.
Nós trocamos o infinito pelo instantâneo. Wycliffe lutou para que a Bíblia estivesse na língua do povo, porque ele sabia que a palavra é o único espelho que não mente. O espelho do seu telemóvel te mostra o que você quer ver. A palavra de Deus te mostra quem você realmente é. Um pecador necessitado de redenção. Um fôlego que passa. Uma criatura que deve contas ao seu Criador. Wycliffe afirmava que a verdade triunfa. Mas como a verdade pode triunfar numa era onde ninguém quer ser corrigido? Onde qualquer crítica ao eu é vista como um crime de ódio? Se Wycliffe estivesse aqui, ele não estaria preocupado em ser cancelado. Ele já foi cancelado por reis, papas e bispos. Ele diria que o maior perigo não é o fogo da fogueira, mas a frieza de uma alma que se tornou o seu próprio centro de gravidade. Você foi criado para refletir a glória de outro, não para tentar roubá-la para si. O julgamento de Wycliffe é claro. Uma geração que adora a si mesma está condenada a morrer de sede, bebendo do próprio reflexo num poço que não tem fundo. A pergunta que fica ecoando nos corredores deste tribunal é: até quando você vai sustentar essa imagem que racha a cada segundo sob o peso da eternidade? John Wycliffe não era apenas um tradutor. Ele era um estrategista da alma. No século XIV, ele identificou um padrão que hoje se tornou a regra de ouro das redes sociais: a externalidade oca. Ele via clérigos que ostentavam anéis de ouro, enquanto o povo passava fome espiritual. Ele via uma estrutura que valorizava mais o parecer santo do que o ser fiel. Se Wycliffe caminhasse pelas ruas digitais de hoje, ele apontaria o dedo para as nossas telas e diria: vocês construíram catedrais de vidro para esconder corações de pedra. A geração que adora a si mesma é, por definição, uma geração de impostores. Nós nos tornamos curadores da nossa própria mentira. Gastamos horas editando uma felicidade que não sentimos, para impressionar pessoas de quem não gostamos, em busca de uma importância que não possuímos. Wycliffe chamava isso de simonia espiritual, a tentativa de comprar o sagrado com o que é profano. Você tenta comprar o senso de propósito que só Deus pode dar, com o preço de alguns likes. É uma troca miserável. E Wycliffe sabia que o fim desse caminho é a loucura. A autoridade, para a estrela da manhã, vinha da submissão. Para ele, um homem só era digno de ser ouvido se estivesse sob a autoridade de algo maior que ele mesmo. A Lex Christi, a lei de Cristo. Mas a geração atual inverteu a lógica. Hoje, a autoridade vem da exposição. Quanto mais você grita o seu próprio nome, mais autoridade você finge ter. Wycliffe confrontaria esse pecado moderno com uma pergunta devastadora: quem te deu o direito de ser o juiz da sua própria vida? O narcisismo desta era é uma forma de rebelião teológica. Adorar a si mesmo é tentar expulsar Deus do trono para que o seu eu possa sentar nele. E sabe o que Wycliffe diria sobre isso? Que é um trono de espinhos. O peso de ser o seu próprio Deus é o que está causando a epidemia de ansiedade e depressão que vemos hoje. Você não foi projetado para carregar o peso da sua própria glória. Você não aguenta a pressão de ter que ser perfeito, incrível e relevante o tempo todo. Wycliffe pregava a soberania divina como um descanso para a alma. Se Deus é o centro, você não precisa ser. Se a vontade dele é o que importa, o seu medo de não ser suficiente para o mundo desaparece. Mas a geração do espelho prefere o fardo da autoadoração ao alívio da submissão. Preferimos ser pequenos deuses em nossos próprios infernos do que servos no reino da luz. Wycliffe foi perseguido porque disse que a Bíblia era a única autoridade final.
Isso tirava o poder dos homens e o devolvia a Deus. Hoje, a Bíblia do pecado moderno é o algoritmo. Nós sacrificamos nossa integridade, nosso tempo e nossa família no altar desse novo Deus, para que ele nos entregue um pouco de alcance. Nós nos tornamos escravos de uma máquina que alimenta nosso ego, enquanto devora nossa essência. No tribunal da palavra, o veredito de Wycliffe seria uma sentença de libertação. Quebrem os espelhos. A cura para a geração que se adora não é mais autoconhecimento ou mais terapia de autoajuda. A cura é olhar para cima. É entender que a vida não é sobre o que você sente, mas sobre quem te criou. Wycliffe morreu em paz, mesmo condenado como herege, porque ele não servia à sua própria imagem. Ele servia à imagem do invisível. Enquanto você continuar sendo o protagonista da sua própria história, você será um personagem trágico. O conflito entre o que você finge ser e o que você realmente é só será resolvido quando você aceitar que a glória não te pertence. O pecado moderno não é apenas desobediência. É um erro de cálculo eterno. Você está adorando um ídolo que vai envelhecer, murchar e ser esquecido. Wycliffe te convida a adorar aquele que era, que é e que há de vir. Existe uma ironia trágica na geração que adora a si mesma. Quanto mais tentamos ser livres para sermos quem quisermos, mais escravos nos tornamos da opinião alheia. John Wycliffe olharia para as nossas bolhas sociais e veria algo que ele combatia ferozmente no século XIV: o cativeiro da aparência. Wycliffe viveu em uma era onde a Igreja Romana detinha o monopólio da salvação e da imagem. Se você não estivesse em conformidade com o sistema, você era apagado. Hoje, o sistema mudou de nome, mas a mecânica é a mesma. O cancelamento moderno é a excomunhão laica. E por que temos tanto medo dele? Porque o nosso eu está tão inflado que qualquer agulha de desaprovação parece uma sentença de morte. Adorar a si mesmo é viver em estado de vigilância constante. Você é o ídolo, o sacerdote e o segurança do seu próprio templo. E isso, mano, isso cansa a alma. Wycliffe pregava a dominium, a ideia de que todo poder e autoridade pertencem exclusivamente a Deus. Se você possui algo, seja inteligência, beleza ou influência, você não é o dono. Você é apenas o despenseiro. A geração atual, porém, acredita piamente na mentira do self-made man. Nós acreditamos que construímos nossa glória e, por isso, temos o direito de exigir adoração. Wycliffe riria dessa pretensão. Ele diria que tentar brilhar com luz própria é como uma vela tentando iluminar o sol. É patético. É pequeno. O pecado moderno de se adorar criou uma sociedade de espelhos voltados para dentro. Nós perdemos a capacidade de contemplar o que é verdadeiramente grande. Quando você olha para as Escrituras através da lente de Wycliffe, você não encontra dicas de como ter uma vida incrível. Você encontra um Deus que é fogo consumidor e que não divide sua glória com ninguém, muito menos com o seu perfil de rede social. O Tribunal da Palavra apresenta agora a prova mais contundente do nosso erro: a nossa profunda solidão. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão isolados em nossos próprios altares. O narcisismo nos impede de amar o próximo, porque o próximo é apenas um figurante na nossa cinebiografia imaginária. Wycliffe entendia que a verdadeira liberdade não estava em ser o centro, mas em ser um servo. Ele se chamava de servo da palavra de Deus. Ele encontrou dignidade não no que as pessoas diziam dele. Afinal, ele foi chamado de anticristo e herético, mas no que o rei dizia a seu respeito. Observe o contraste.
A geração atual está disposta a sacrificar a verdade para manter a popularidade. Wycliffe sacrificou a popularidade, a saúde e quase a própria vida para manter a verdade. Ele sabia que o aplauso dos homens é como grama que seca, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se você vive para ser adorado, você morre a cada vez que o engajamento cai. Você é um Deus que depende de pilhas, um ídolo que precisa de Wi-Fi para se sentir vivo. A pergunta que o Wycliffe faz através dos séculos para o homem de hoje é: a quem você está servindo enquanto tira essa foto? Se a resposta for a mim mesmo, então você já recebeu a sua recompensa, e ela é de plástico. O tribunal não está aqui para sugerir uma mudança de hábito, mas para exigir um metanoia, um arrependimento que quebre o altar do espelho. A glória de um homem começa onde o seu orgulho termina. No próximo capítulo, vamos descer ainda mais fundo. Vamos falar sobre o que acontece quando a fogueira da verdade encontra a palha da vaidade moderna. Porque no final, toda adoração ao eu será reduzida a cinzas. E apenas o que foi feito para a glória de Deus restará de pé. Você já percebeu que o Deus que a geração atual adora é um Deus que nunca diz não? John Wycliffe enfrentou a instituição mais poderosa da Europa, porque ela havia transformado Deus em um produto. No século XIV, você podia comprar o perdão com moedas. Em 2026, você tenta comprar a aprovação divina com ativismo de rede social e frases de efeito sobre universo e energia. Wycliffe chamaria isso de a grande fraude. Ele entendia que um evangelho que não confronta o seu eu não é o evangelho de Cristo, é apenas um acessório de moda para o seu ego. O pecado moderno de adorar a si mesmo criou uma teologia sob medida. Nós selecionamos versículos como quem escolhe filtros para uma foto. Apenas aqueles que nos fazem parecer maiores, mais fortes ou mais prósperos. Wycliffe, o homem que foi chamado de doutor evangélico por sua obsessão pela pureza do texto, diria que o seu maior ídolo não é uma estátua de ouro, mas a sua própria vontade disfarçada de propósito de Deus. Quando você diz, Deus quer que eu seja feliz acima de tudo, você está, na verdade, dizendo que Deus é o seu funcionário. Você inverteu a ordem da criação. No tribunal da palavra, isso é classificado como alta traição espiritual. Wycliffe ensinava que a Escritura é a espada do Espírito, e uma espada não serve para fazer carinho. Ela serve para separar o que é vital do que é cancerígeno. A adoração ao eu é o câncer da alma moderna, e o bisturi de Wycliffe é a verdade absoluta de que a vida cristã não é uma jornada de autoaperfeiçoamento, mas uma execução pública do orgulho. Observe o comportamento dos influenciadores que se dizem espirituais. Eles pregam a manifestação do que o coração deseja. Wycliffe pregava a submissão ao que Deus ordena. Ele entendia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Se você seguir o seu coração, como o mundo moderno implora que você faça, você terminará adorando a criatura e desprezando o Criador. Wycliffe lutou para que o fazendeiro, o tecelão e o cidadão comum tivessem a Bíblia. Não para que eles se sentissem especiais, mas para que eles soubessem que eram culpados e precisavam de um Salvador que não fosse eles mesmos. A geração que adora a si mesma odeia o conceito de pecado. Nós preferimos palavras mais leves, erros, falhas, traumas. Mas Wycliffe não usava eufemismos. Para ele, o pecado era uma dívida que você não pode pagar e uma mancha que você não pode limpar, postando frases motivacionais. O confronto de Wycliffe com a modernidade seria este:
Vocês são tão obcecados por sua própria dignidade que perderam a capacidade de ver a santidade de Deus. Nós nos tornamos tão grandes em nossas próprias mentes que Deus parece pequeno, distante e opcional. Mas Wycliffe sabia que a realidade é o oposto. Ele escreveu que toda a verdade está contida na Escritura. E a verdade contida lá é que o homem é pó. E a glória de Deus é um peso que esmagaria qualquer influenciador de milhões de seguidores em um segundo. Se o seu canal, a sua vida e a sua fé são sobre você, então você está construindo sobre a areia. E Wycliffe viu impérios caírem e catedrais serem profanadas. Ele sabe que só o que é construído sobre a rocha da palavra sobrevive ao tribunal do tempo. O que você vai fazer quando o espelho quebrar e você ficar sozinho com a verdade que tentou ignorar? A sessão continua. E o próximo capítulo vai revelar o fim inevitável de quem escolhe ser o centro do próprio universo. Existe uma profecia silenciosa em cada selfie, em cada postagem de autoexaltação e em cada busca desesperada por relevância. Tudo isso vai desaparecer. John Wycliffe viu o fim de homens que se julgavam imortais. Ele viu bispos que acreditavam serem donos da verdade serem reduzidos a cinzas e esquecimento. A geração que adora a si mesma ignora a lei mais básica da física espiritual. Nada que é criado para brilhar por conta própria permanece aceso por muito tempo. Wycliffe chamaria o nosso estilo de vida de o culto da efemeridade. Nós estamos gastando a nossa eternidade para construir um castelo de areia na beira de um oceano que já está subindo. A tragédia do pecado moderno não é apenas que ele ofende a Deus, é que ele destrói você. Ao adorar a si mesmo, você se condena a uma obsolescência programada. Se a sua felicidade depende da sua imagem, o que acontece quando o tempo, o executor implacável, começar a cobrar o seu preço? Wycliffe pregava que o homem é como a erva do campo. Ele entendia a nossa fragilidade. Mas a geração atual vive em uma negação patológica da própria mortalidade. Nós usamos filtros para esconder a morte, mas Wycliffe usava a palavra para nos preparar para ela. O tribunal da palavra traz agora o veredito sobre o sucesso desta geração. Wycliffe diria que o seu sucesso é, na verdade, a sua maior derrota. Se você conquistou o mundo, mas se tornou o escravo do que o mundo pensa de você, você não é um rei. Você é um prisioneiro de luxo. No século XIV, Wycliffe foi excomungado, e anos após sua morte, o sistema foi tão vil que desenterrou seus ossos para queimá-los. Eles queriam apagar a sua existência. Mas eles falharam. Por quê? Porque Wycliffe não estava ancorado em si mesmo. Ele estava ancorado na verdade que o sistema não podia queimar. E você? O que restará de você quando o algoritmo mudar? Quando o brilho da tela apagar e você for confrontado com o silêncio do seu quarto? O pecado de se adorar te deixa sem defesas contra o vazio. Sem Deus como centro, a vida se torna uma sequência de distrações caras para evitar a percepção de que você não é o protagonista de nada. Wycliffe, o homem que deu a Bíblia ao povo, queria que você entendesse que o seu valor não vem do quanto você se destaca, mas de quem te resgatou. A geração que adora a si mesma é uma geração faminta. Nós comemos curtidas e continuamos com fome. Bebemos visualizações e continuamos com sede. Wycliffe apontaria para a fonte de água viva que ele mesmo redescobriu nas Escrituras. Ele diria que o seu eu é um poço seco. O tribunal não está aqui para te condenar ao desespero,
mas para te mostrar que o seu trono é pequeno demais para você. Você foi feito para algo maior. Você foi feito para o infinito, mas está tentando se satisfazer com o instantâneo. Wycliffe afirmou: a verdade vencerá. E a verdade final é que todo joelho se dobrará. Não diante de uma tela, não diante de um influenciador, e certamente não diante do seu próprio reflexo. Cada um de nós terá que prestar contas da glória que tentou roubar para si. O pecado moderno é a ilusão de que podemos ser juízes de nós mesmos. Mas o martelo já está subindo. A farsa da autoadoração está chegando ao fim. O que você vai apresentar no tribunal final? As suas conquistas temporais ou a justiça daquele que Wycliffe serviu até o último suspiro? O espelho está rachando, mano. E por trás do vidro quebrado, a eternidade está te observando. John Wycliffe não morreu em um trono. Ele morreu em uma paróquia simples, servindo ao povo, enquanto a elite de Londres e Roma gritava por seu sangue. Ele entendeu uma verdade que a geração do eu foge a todo custo. A maior glória de um homem é ser esquecido, para que Deus seja lembrado. O Tribunal da Palavra termina hoje com uma pergunta que vai queimar no seu peito muito depois que este vídeo acabar. Até quando você vai tentar sustentar um Deus que não pode te salvar? A geração que adora a si mesma está exausta. Nós estamos cansados de fingir, cansados de competir por migalhas de atenção e exaustos de carregar o peso de um personagem que criamos para o mundo ver. Wycliffe oferece a solução que a modernidade rotula como loucura, mas que é a única sanidade que resta: o esvaziamento. A Bíblia que Wycliffe colocou nas mãos do povo diz que aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por causa de Cristo, a encontrará. Não existe meio termo na presença da verdade absoluta. Ou você é o centro, ou Deus é. E se você é o centro, você está em rota de colisão com a eternidade. Wycliffe não traduziu as Escrituras para que você tivesse um livro de cabeceira para se sentir bem consigo mesmo. Ele as traduziu para que você tivesse um mapa para sair do labirinto do seu próprio orgulho. O pecado moderno de se adorar é uma bolha de sabão que brilha por um segundo e estoura no próximo. Mas o que Wycliffe pregava era o Verbum Dei, a palavra de Deus que permanece quando as estrelas caírem. A cura para o seu narcisismo não é odiar a si mesmo, mas amar tanto a Deus que você simplesmente esquece que existe. É a liberdade de não precisar ser alguém aos olhos do mundo, porque você já é conhecido pelo Rei dos Reis. Wycliffe foi chamado de Estrela da Manhã, porque ele anunciou a luz antes que o sol aparecesse. Hoje, nós vivemos no crepúsculo de uma civilização que virou as costas para a luz para admirar a própria sombra. Mas a luz ainda brilha. Ela brilha nas páginas que Wycliffe amou, nas verdades que ele defendeu e no sacrifício que ele honrou. O Tribunal da Palavra não veio para te condenar ao ostracismo, mas para te convidar ao arrependimento. Pare de alimentar o ídolo que te consome. Quebre os altares da validação digital. Volte para a rocha. O veredito final deste tribunal é um convite. Deixe o seu eu morrer hoje, para que o Cristo de Wycliffe possa viver em você. O mundo vai te dizer que você está perdendo tudo. Wycliffe, sorrindo através dos séculos, te diria que você finalmente está ganhando a única coisa que importa. A sessão está encerrada no papel, mas ela continua na sua consciência. A prova foi apresentada. A testemunha histórica falou. O juiz aguarda a sua resposta. O que vai ser? O espelho que racha? Ou a rocha que permanece? O veredito foi entregue, mas a sentença
Essa cabe a você. John Wycliffe não traduziu a verdade para que ela ficasse adornando as prateleiras da sua mente, mas para que ela incendiasse a sua vida. Se você sentiu o peso destas palavras, se o seu reflexo no espelho já não te satisfaz, e se você busca uma profundidade que o mundo moderno insiste em soterrar, o seu lugar é aqui. Nós não buscamos seguidores. Buscamos aqueles que estão cansados de deuses de plástico. Se você quer entender o que a história, a teologia e a verdadeira masculinidade cristã têm a dizer sobre o caos atual, junte-se a nós. Inscreva-se no canal O Tribunal da Palavra. Ative as notificações para não perder os próximos julgamentos. Não somos apenas um canal de vídeos. Somos o freio contra a decadência e a voz que ecoa a estrela da manhã. Comente aqui embaixo com uma única palavra: iconoclasta, se você está pronto para quebrar os ídolos do seu próprio ego. A sessão está encerrada, mas a sua jornada pela verdade, essa está apenas começando.